Olá a todos, sejam bem-vindos à gravação de mais um vídeo deste meu canal, cujo tema deste vídeo é sobre as intervenções que os Estados Unidos já fizeram aqui no Brasil. E a primeira intervenção que os americanos fizeram no nosso país, na área da geopolítica mundial, foi com o então presidente americano da época, o Franklin Roosevelt, que durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, obrigou o Brasil a apoiar os Estados Unidos e ameaçou com em torno de 20 mil soldados americanos invadir o Brasil pelo litoral do Nordeste se o então presidente brasileiro Getúlio Vargas fosse mesmo apoiar a Alemanha, como já havia sinalizado. Vargas era fascista e tinha também admiração ao nazismo, assim como o atual presidente do nosso país, o demônio cachaceiro de 9 patas, que disse em uma entrevista à Playboy que admirava o Hitler. Com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos e dos aliados, o nosso país ganhou investimentos americanos na industrialização. E a segunda intervenção que os Estados Unidos fizeram aqui no Brasil foi nos anos 60, quando o então presidente americano Lyndon Johnson se uniu com as Forças Armadas brasileiras e impediu que o comunismo dominasse o Brasil, pois o então presidente brasileiro da época, o João Goulart, tinha aproximação com os comunistas. Os Estados Unidos interveio e as Forças Armadas depuseram João Goulart. E o general Castelo Branco assumiu o nosso país, iniciando assim o regime militar e expulsou os comunistas aqui do Brasil. Com essa união do Brasil com os Estados Unidos contra o comunismo, o nosso país ganhou investimentos americanos na infraestrutura. E a terceira intervenção que os Estados Unidos fizeram no Brasil foi com o presidente americano da época, Jimmy Carter. Jimmy Carter foi o primeiro presidente americano esquerdista fabiano, que fez em 1979 o então presidente militar brasileiro da época, João Batista Figueiredo, dar anistia ampla, geral e restrita aos terroristas comunistas que foram expulsos do Brasil pelos nossos militares brasileiros que salvaram o Brasil nos anos 60 do comunismo, no início do regime militar, que esquerdistas imbecis chamam hoje de ditadura militar. Então, com essa anistia, comunistas terroristas como Leonel Brizola, Paulo Freire, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, César Maia, José Disseu, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque e etc., que foram expulsos do Brasil pelo regime militar, eles retornaram ao Brasil e acabaram com o regime militar, retirando homens militares honrados e honestos e íntegros do poder. E depois disso, com a farsa das diretas já, em 1984 e a partir de 1985, os bandidos comunistas esquerdistas colocaram bandidos da esquerda para governarem o Brasil até hoje, praticando inúmeros escândalos de corrupção, transformando o nosso país em um Estado mafioso, socialista, comunista. Ou seja, o Brasil se transformou em uma ditadura comunista disfarçada de democracia. E tanto é verdade que o Brasil vive hoje em uma ditadura comunista, ainda não 100% consolidada há 40 anos, que com o ressurgimento da direita aqui no Brasil, criticando a agenda corrupta e maléfica da esquerda, que esse Estado ditatorial, mafioso, comunista brasileiro agora persegue
implacavelmente essa recém-ressurgida direita brasileira, perseguindo os conservadores de direita com censura e prisões arbitrárias. Antes do ressurgimento da direita aqui no Brasil, essa ditadura comunista brasileira disfarçava muito bem, por isso que não perseguia tanto as pessoas como persegue hoje. E ninguém dizia que o Brasil vivia em uma ditadura comunista. E a quarta intervenção que os americanos fizeram aqui no Brasil foi agora com o presidente democrata Joe Biden. O presidente americano, da esquerda americana, Joe Biden, interveio aqui no Brasil se aliando com os políticos esquerdistas brasileiros, financiando jornalistas da esquerda brasileira através da USAID e principalmente enviou militares americanos alinhados com a esquerda americana para ameaçar o então presidente brasileiro Jair Bolsonaro e os militares brasileiros a aceitarem o resultado eleitoral declarado pelo TSE, para assim consolidar a ditadura comunista brasileira. E a quinta intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil está acontecendo nesse exato momento. E agora o atual presidente americano Donald Trump está limpando a sujeira que o ex-presidente americano Joe Biden fez aqui no Brasil. Primeiro, Trump cortou o financiamento que a USAID dava à esquerda brasileira e de todo o mundo, cortando verba americana aos jornalistas esquerdistas brasileiros e defensores da ditadura comunista brasileira. E hoje Donald Trump está ouvindo as denúncias do deputado exilado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, e também do jornalista Paulo Freire, que é neto do ex-presidente militar João Batista Figueiredo. E a esquerda, perseguindo eles, reforça ainda mais essas denúncias que eles estão fazendo hoje lá nos Estados Unidos. Por isso, Trump está intervindo aqui no Brasil, exigindo que a ditadura comunista brasileira pare imediatamente de perseguir o ex-presidente Bolsonaro e a direita brasileira. Senão o Brasil vai sofrer as sanções americanas como qualquer outra ditadura comunista do mundo sofre. Muito obrigado pela atenção ao vídeo e até a próxima gravação.